Salve, salve pessoal, beleza? Azrael aqui e hoje eu vou fazer esse vídeo, é um teste, um novo formato aqui no VideoQuest, no TokuQuest na verdade, onde eu vou fazer um vídeo sozinho, né, sem o urso. Geralmente TokuQuest eu faço sozinho, os vídeos gravados do TokuQuest. Às vezes o Jorge aparece para me dar uma força, mas geralmente eu faço sozinho. E hoje eu vou falar sobre Adão Negro, esse filme que estreou aí e que promete revolucionar o universo DC como a gente conhece e trazer uma nova chama aí de alegria para nós que estamos aí famintos, nós fãs da DC, que estamos famintos por essa... Por novas coisas, né? Por coisas que realmente sejam legais de assistir. E eu vou começar aqui introduzindo o personagem, né? Como tá aí. O personagem Adão Negro, ele nasceu como um vilão do Shazam, né? E durante muito tempo ele foi um vilão. Mas, recentemente, nas revistas da DC, ele se tornou meio que um anti-herói ali. Ele tá num limiar ali nos quadrinhos entre a vilania e o heroísmo, porque ele virou meio que um déspota no Kahndaq, né? E esse limiar, né, em que ele fica, onde a gente não sabe se ele é um vilão ou se ele é um herói, faz com que a gente acabe se interessando e se importando com ele, né? Ele também fez parte da Força Tarefa X, né, ou Esquadrão Suicida para os mais íntimos, por um tempo. Já fez parte recentemente também da Liga da Justiça. E, enfim, e agora vem aí um filme, esse filme com o Dwayne Johnson, né, ou The Rock, como ele é mais conhecido, trazendo essa faceta dele, uma mistura de vilão com anti-herói, né? E a gente tem um filme, né? Falando agora um pouco sobre o filme mesmo, a gente tem um filme onde o Adão Negro, ele é uma peça central, obviamente, mas a gente também tem a Sociedade da Justiça ali, comandada pelo Gavião Negro, né? E quem faz parte dessa formação da Sociedade da Justiça é o Gavião Negro, o Senhor Destino, a Ciclone e o Esmaga-Átomo, né? E a gente tem também dois outros personagens que são bastante importantes para a trama, que é a Adriana e o filho dela, o Amon, né? E assim, a trama toda gira em torno da Adriana estar procurando um artefato, né, chamado Coroa de Sidak, acho que é Sidak o nome do demônio, para poder ela esconder essa coroa da Intergang. A Intergang é uma outra organização, na verdade, vilã, também recorrente nos quadrinhos da DC, né? Ela já foi vilã de muita gente, já foi vilã do Batman, já foi vilã do Superman, já foi vilã do Flash, enfim, da Liga da Justiça. Ela é uma vilã da DC em geral, então volta e meia ela aparece aí aprontando. Então a gente tem a Intergang dominando o Kahndaq, né? E a Adriana quer livrar Kahndaq desse mal, né? E aí ela está procurando essa coroa porque a Intergang também está procurando essa coroa. E essa coroa tem poderes místicos e tal. E no Kahndaq eles acreditavam em um salvador, em um grande homem lá que salvou o Kahndaq há muito tempo atrás. E que foi quem escondeu essa coroa e tal. E quando ela chega lá no lugar que ela encontra a coroa, ela pega a coroa e tal, ela é cercada pela Intergang, e quando ela tá prestes a morrer, ela encontra uma escritura no chão, e aí o cara pede pra ela falar as últimas palavras dela, e ela lê o que tá escrito no chão, e grita Shazam! E aí uma grande coisa acontece, e ela liberta o grande herói. Eu vou tentar não dar muito spoiler,
do filme em si, tá? Então, esse é o início do filme, e é daí que saem todas as coisas que vai acarretar a história do filme. A gente vai ter muita ação, é um filme com muita ação o tempo todo, basicamente. É muito pouco tempo de marasmo no filme. O filme tem ação quase ininterrupta. Então, é um filme do The Rock, afinal de contas. Então, a ação é quase ininterrupta. Eu vou falar um pouco dos personagens principais, assim, dos personagens principais. Eu vou falar do Adão Negro e do pessoal da Sociedade da Justiça. A Adriana e o Amon, apesar deles serem personagens até importantes, não tem muito o que falar deles, porque eles são apenas cidadãos do Kandak que estavam no lugar certo na hora certa, né? E o irmão da Adriana também. E tem o vilão, né? Obviamente. Mas o vilão... Eu achei o vilão um pouco... como é que eu vou dizer? Não é fraco, ele não era. Ele não era um vilão fraco. Obviamente era um vilão... Foi um vilão que deu trabalho. Mas eu achei que foi muito simples a solução, né? Não sei se simples é a palavra, na verdade. Mas enfim, eu vou chegar lá. Primeiro eu vou falar do Adão Negro, que pra mim é o personagem que tem que ser falado, assim, a encarnação do The Rock para o Adão Negro é muito boa. Porque ele o tempo todo fala pra todo mundo que ele não é um herói, né? Que ele não é o herói que as pessoas pensam que ele é. Aí o Amon mostra pra ele a estátua, fala, não, mas a gente fizemos uma estátua pra você. Aí ele vai lá, olha pra estátua e ninguém entende. Ele tem flashes de recordações dele e tudo mais. Até que, enfim, a gente entende o porquê que ele diz tanto que ele não é esse herói que todo mundo acha que ele é. O The Rock fez, assim, eu acho que uma atuação muito boa, né? O The Rock não é aquele ator que você fala, nossa senhora, que grande atuação que ele fez e ele merece o Oscar por essa atuação e tudo mais, sabe? Mas ele é muito bom em ação. E ele é muito bom em fazer você ficar preso no que ele tá, na ação que ele tá fazendo, sabe? Então, pra mim ele foi um super-herói, né? Pra mim ele foi um personagem muito cativante, ele foi um personagem muito interessante e teve camadas no personagem dele que muitos heróis aí, Marvel e DC, ainda não tiveram. Então eu acho que ele cumpriu bem o papel de Adão Negro e fez um trabalho primoroso. Então pra mim é nota 10 pro The Rock como Adão Negro. Eu gostei pra caramba. Aí a gente tem o líder da Sociedade da Justiça, né? Que é o Carter Hall, né? Ou mais conhecido pela alcunha de Gavião Negro. Ele tem um contato com a Amanda Waller e ela passa as informações para ele sobre o Adão Negro e ele resolve ir lá resolver o problema, né? Aí ele até fala que a Sociedade da Justiça não tem jurisdição e tudo mais, eles atuam no mundo para manter a paz no mundo e tal. Então ele vai até o Kandak para prender o Adão Negro depois da libertação dele. Aí rola uma pancadaria lá desenfreada até que eles chegam meio que num acordo de que existe um mal maior, né? A ser considerado, que é o cara que consegue depois a coroa lá demoníaca. Mas é um personagem muito legal, eu gostei da caracterização do Gavião Negro nesse filme. Eu acho que... Assim, a gente não tem a faceta arqueóloga do Carter Hall nesse filme, até porque não é um filme do Gavião Negro, então não tinha como explorar essa faceta dele, mas a gente tem o Gavião Negro mesmo, e é um Gavião Negro muito bom. Ele luta pau a pau com o Adão Negro, até por causa do metal enésimo que ele tem, então ele tem uma força sobre-humana e tudo mais, então ele bate de frente com o Adão Negro. E as lutas deles dois são muito boas, as sequências de luta entre eles dois são muito boas, as asas ficaram muito legais,
a forma como o bater de asas e tudo mais, eu achei bem legal os efeitos disso. A armadura dele ficou legal também, quando o elmo fecha no rosto dele. Eu achei tudo isso bem legal. Os efeitos desse filme são bem legais, de uma forma geral, né? Então aí, meu 10 também pra atuação desse cara que fez o Carter Hall. Eu não lembro o nome do ator, mas fica aí meu 10 pra ele, né? O próximo da nossa lista é ninguém menos do que o Senhor Destino, interpretado pelo grande Pierce Brosnan, né? O nosso eterno 007 aí. Fez 4 filmes da franquia, se eu não me engano. Sou apaixonado pela franquia de 007 e gosto muito dos filmes dele. Mas Pierce Brosnan nos dá um Kent Nelson diferente, né? Um Kent Nelson já cansado, um Kent Nelson já com 100 anos carregando o elmo de Naboo. Então, não 100 anos carregando o elmo de Naboo, mas já com 100 anos, né? E enfim, já na labuta há muito tempo, cansado, né, da luta, mas ainda servindo os ordens aos lords da ordem e enfrentando todo o caos que o mundo que aparece no mundo, né? As cenas dele são bem legais. Eu achei um pouco estranho. Assim, eu achei um pouco Doutor Estranho, na verdade, os efeitos especiais dos poderes dele, né, meio espelhados e tal. Ficou um pouco Doutor Estranho, assim. Mas, enfim, nada que estrague a experiência. Achei que faltou ele usar mais o símbolo da ordem, né? Ele usa muito nas magias dele, nos quadrinhos e nas animações. No filme ele usou pouco, ele usou algumas vezes. Nas 2 vezes que ele usou foi basicamente como uma estaca para prender uma vez para prender o Adão Negro, e a segunda vez para prender o demônio lá, o demônio grandão lá do final, o Sidark. E eu achei que faltou mais ele usar mais essa magia da ordem e esses símbolos da magia da ordem nas magias que ele fazia. Mas fora isso, foi um personagem muito bem interpretado. Pierce Brosnan, né, cara, não ia deixar a desejar. Então, eu achei que ficou bem caracterizado, bem trabalhado, muito bem feito. Gostei muito da personificação do Senhor Destino. E vai ganhar 10 também, porque Pierce Brosnan, cara, não tem como ser. Agora eu vou para os 2 personagens que não vão ganhar 10 nessa sequência. Primeiro eu vou falar do Esmaga-Átomo, né? O Noah Centineo, ele foi escolhido para ser o Esmaga-Átomo, e logo de cara a gente descobre que ele não é o primeiro Esmaga-Átomo da história, né? Ele é o segundo Esmaga-Átomo, né? Então ele tá ocupando o lugar do tio dele, que eu esqueci o nome agora, mas tem realmente um primeiro Esmaga-Átomo antes dele, e eu esqueci o nome do personagem da DC, até porque é um personagem bem antigo, mas existe um antes e ele é o segundo, então ele é inexperiente e tudo mais, mas eu achei que mesmo ele sendo inexperiente, as cenas dele foram muito... Ele foi muito não participativo, né? E quando ele participava, ficava meio estranho. Eu senti que o personagem estava deslocado. Eu teria colocado eu como roteirista teria colocado um outro personagem no lugar do Esmaga-Átomo na liga. Eu teria colocado o Alan Scott, por exemplo, o Lanterna Verde. Eu acho que faria muito mais sentido até para enfrentar o Adão Negro. Mas problemas escolhas que a DC faz, não é mesmo? Então o Esmaga-Átomo não vai levar 10 aí, vai levar um 6, né? Só porque ele ficou gigante, e aí foi legal ver ele gigante, batendo nas coisas e caindo, que foi basicamente o que ele fez, se batendo e caindo. Foi terrível. Essa parte aí foi um pouquinho sem graça. Mas eu quero falar dessa moça. Essa moça me surpreendeu. Não só, assim... ela não vai ter 10 porque a participação dela é muito pouca no filme, né? Mas ela vai receber um 8,
Um 8 tranquilo. Primeiro porque os efeitos dos poderes dela foi foda. A atriz que interpretou ela interpretou de forma brilhante, ficou muito bom a interpretação dela. Ela tem pouco tempo de cena, mas o pouco tempo de cena que ela tem, ela rouba a cena, ela aparece. Diferente do Noah Centineo, que no pouco tempo de cena que tem, ele passa batido, sabe? Tipo, não aparece. Ela não, ela rouba a cena. Quando ela tá com o Noah Centineo, por exemplo, você presta muito mais atenção nela do que nele. Porque ela rouba o lugar, ela consegue ser mais interessante, né? E os efeitos visuais que usaram para os poderes dela foi muito foda, foi muito da hora. Foi muito bacana de ver e eu gostei pra caramba de tudo isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui sobre ela. Ela é linda. Ela é muito bonita. A atriz é muito bonita. E no filme, o cabelo dela esvoaçando ao vento, assim. Ela tem um cabelo volumoso, sabe? Bem encaracolado, bem cacheado. E no vento, no efeito que fizeram, ficou muito... ficou lindo, ficou muito foda. Ficou muito da hora. E eu gostei bastante, bastante, bastante mesmo dela como personagem. E aí, a gente tem o final do filme, assim, que é onde o Adão Negro se rende, né? No segundo ato do filme, ele se rende. E aí ele é preso, né? E aí, no terceiro ato, ele é chamado de volta para poder enfrentar o demônio Siddharth. E aí o bicho pega, e aí, enfim, aí assistam para ver como é que vai acontecer, como se dá essa liberdade dele, como se dá essa entrega dele, como ele se entrega e como ele se liberta depois. Assistam para saber, porque vale muito a pena assistir a esse filme, então assistam para saber. Agora, eu vou colocar aqui na tela um alerta de spoiler, porque eu preciso falar dessa cena. Eu preciso muito falar dessa cena. Então, se você ainda não viu o filme, pula isso aqui. Pula, não vê daqui pra frente. É spoiler daqui pra frente, sai fora. Beleza? Aviso dado, temos uma cena pós-crédito, né? Na cena pós-crédito desse filme, a gente tem um drone indo até Kahndaq dar um ultimato para o Adão Negro. E é nada mais, nada menos do que a Amanda Waller, novamente vivida pela Viola Davis, o que eu achei maravilhoso. Ela continua sendo a Amanda Waller, porque ela é uma Amanda Waller maravilhosa. E eu quero assistir o último filme dela, por sinal, A Mulher Rei. Eu tô doido pra assistir, porque eu vi o trailer, eu fiquei louco, achei maravilhoso, preciso ver esse filme. E aí ela dá um ultimato falando pra ele que, já que ele não quer ficar preso na prisão dela, que Kahndaq vai ser a prisão dele e que não é pra ele sair do Kahndaq. E aí ele fala que ele não obedece ninguém, que não sei o quê, e que não tem ninguém na Terra capaz de parar ele. E aí ela fala que ela pode cobrar uns favores e mandar alguém que não é da Terra. Aí ele vai e destrói o drone. E quando ele destrói o drone, meus queridos, aparece uma silhueta caminhando na fumaça. E ela sai da fumaça. E é ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que Henry Cavill como Superman de novo. E eu estou muito feliz com isso e eu precisava falar isso nesse vídeo. Precisava falar isso nesse vídeo. Então, a gente tem oficialmente Henry Cavill de volta como Superman na DC. Não sabemos se Zack Snyder vai voltar. Eu gostaria muito que voltasse. Não sabemos se a visão do Zack Snyder vai voltar, se a gente vai ter o Snyderverse de volta. Eu gostaria muito que tivesse, porque eu gosto muito da visão do Zack Snyder para os heróis da DC. Gosto do trabalho que ele vinha fazendo. Sou um fã sim do Snyder. Admito que nem tudo é perfeito no trabalho dele, mas em sua grande maioria é sim uma boa diversão, uma boa versão dos heróis, entendeu? Eu acredito que fidelidade é muito bom, mas às vezes a gente pode fugir um pouco do escopo e fazer umas coisas novas. Então, e ainda assim ser fiel, né? Mas enfim, eu gostei muito dessa cena. E é simplesmente uma cena onde ele olha pro Adão Negro e
Eu não vou dizer o que ele diz, mas para não dar mais spoiler, mas é uma cena muito boa. E fiquem até ver essa cena, que é muito legal. E é isso. Assistam. Não esqueçam de... a gente tem o Padrim, né? Tá aqui em cima. O padrim.com.br/video_quest, né? Para ajudar a gente aí a continuar fazendo vídeos e continuar indo no cinema ver filmes. Não pode ajudar mensalmente, mas quer ajudar assim pontualmente, pô, sobrou uma graninha no final do mês, pô, como é que eu faço? Faz um pix, videoquest@live.com, cai na nossa conta, fica lá guardadinho pra gente usar quando necessário. Beleza? Segue a gente nas redes sociais, o Twitter é video_quest e o Instagram é videoquest oficial. Né? Me segue também nas redes sociais, é Azrael Lima, tanto o Twitter quanto o Instagram. E eu também tenho o TikTok, mas no TikTok eu posto mais poemas e coisas assim, porque eu uso ele mais para poesia, né? Então, é isso. Esse foi o TokuQuest de número 3, falando sobre Adão Negro. Eu espero que vocês gostem desse novo formato. E a gente se vê aí nas lives semanais que a gente faz, dia de segunda e quarta. Até mais. Valeu.